E olha só, uma menina de apenas 5 anos foi sequestrada ontem aqui em Barreiras por um homem de 40 anos nas proximidades da Feira Livre da cidade. A menina foi localizada ontem mesmo no bairro Vila Rica por moradores. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Luana Borba, que está ao vivo com a Polícia Militar, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Não é isso mesmo, Luana? Muito boa tarde para você. Bem-vinda à nossa programação. É isso mesmo, Luciane. Muito boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham o Câmara Agora. Vamos falar sobre esse caso aí que chocou a população e quem vai dar mais informações a respeito desse assunto é o Major Éder Silveira, que está aqui com a gente. Ele é comandante aqui da 83ª, não é isso, Major? Major, esse caso aconteceu ontem, não é isso? Por volta das 5h30 da tarde? Perfeito. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, telespectadores. É justamente isso. Nós, através de populares, de aplicativos e do 190, tomamos conhecimento do sequestro de uma criança, uma menor de 5 anos de idade, por um indivíduo que, de acordo com os nossos conhecimentos, o que nos foi passado, já teria praticado algo parecido, estupro de vulnerável. E o intento dele seria, de fato, estuprar essa menor. Inclusive, houve o abuso, em que pese não tem existido a questão da cópula, a penetração propriamente dita, mas a criança foi encontrada por populares após ouvir os gritos da mesma num descampado. E, por força dessas pessoas e do apoio incessante da Polícia Militar, nós conseguimos um recurso de 10 viaturas para tentar conter a ação desse indivíduo e encontrar a criança, onde logramos êxito por volta das 19h10. E a criança, graças a Deus, não passou por maiores transtornos, apesar do trauma, mas foi conduzida pelo aspirante Caio, a quem eu agradeço muito, a Polícia Militar. Então, uma deferência muito grande por ter sido incessante na busca desse criminoso, levando a menor para o Hospital do Oeste e efetuando a captura do indivíduo. A captura foi feita pelo aspirante Caio e por uma guarnição daqui da 83ª, e o mesmo se encontra preso na 11ª Corpim. Major, essa criança foi sequestrada, né, por podemos dizer, um pedófilo, um criminoso. Dá para dizer que ela sofreu um abuso, mas houve, de fato, um estupro? Para fins legais, houve o estupro. O que é a questão da legalidade? A questão jurídica diz que o simples abuso, o simples forçar uma mulher ao cometimento de um ato libidinoso sem a aquiescência dela já configura estupro. Todavia, não foi observada pelo perito, graças a Deus, a questão da penetração à cópula por parte dele, muito provavelmente pela presença de policiais no terreno e pessoas que chegaram até o local. Agora, o sequestrador, ele andava livremente com a criança aí pelas ruas, né, até acontecer o ato em si. Sim, a criança já estava praticamente desnuda na feira, um cuidado que nós temos que ter com nossos pequenos, em que pese a criança não pode ser culpada, muito menos os pais, pela criança estar daquela forma. Mas nós sabemos que existem cidadãos que vivem da prática criminosa, vivem da prática delituosa. Então, nós que temos que vigiar, nós temos que ser incessantes na questão da vigilância eterna. E ele sai da feira, consegue pegar um ônibus até as proximidades da rodoviária e lá ele leva a menina para essa construção onde tentou cometer o estupro. Major, outra coisa, eu queria que o senhor falasse. Esse criminoso, ele já se encontra preso, não é isso? Já desde ontem, no momento que nós conseguimos resgatar a criança, ele foi preso por uma guarnição da 83ª, e lá foi encaminhado para o Hospital do Oeste para passar por uma perícia, até porque existiam sinais de lesão dele. Na verdade, era sujeira por conta do local onde ele tentou se deitar com a criança, e foi conduzido para a 11ª Corpim, onde permanece preso, aguardando decisão judicial, se ele irá responder o processo em liberdade ou não. Então, o caso ele ainda continua aí em investigação, é isso? Sim, provavelmente será gerado um inquérito policial pela Polícia Civil, a Polícia Judiciária, quem cabe a confecção do inquérito, e ele responderá um processo por tentativa de estupro de vulnerável. Queria que o senhor deixasse aí um alerta, né, para a população, para as pessoas, pais, né, mais especificamente falando, sobre o cuidado com crianças, né, nesse caso. Perfeito. É um pedido, ajudem os órgãos de segurança, os órgãos de defesa social. A nossa sociedade é composta por 3 tipos de indivíduos. As ovelhas, que são as pessoas como um todo, os lobos, que são aqueles que estão sempre prontos para a prática do mal, e os cães pastores, que são os órgãos de defesa social. Mas nós não podemos fazer nada sem a vigilância constante da nossa sociedade. Então, senhores pais, senhores responsáveis, cuidem dos seus filhos, evitem que deixem seus filhos sozinhos, com roupas íntimas, em locais públicos, evitem que qualquer pessoa toque os seus filhos, porque eles vão se sentir tranquilos com aquelas pessoas, e muitas vezes pessoas chegam para cometer atos dessa natureza. Então, a vigilância tem que ser eterna e constante.
Ok, Major, muito obrigada pelas informações.